mesa está composta por Val, que fará a prece final, Cordeiro, que estará agora aguardando, né, o palestrante que até agora não chegou, e ele fará a palestra de hoje. E se caso ele chegue nem tempo, assumirá, né? E Cordeiro e a Levi que dirigirá o salário de hoje. Vou passar a todos que elevem seu pensamento ao alto. Vamos fazer a prece. Deus de amor e bondade, de justiça e de nos traz sempre todo o ensinamento para que possamos, nesta vida, angariarmos sabedoria para podermos entender e compreender tudo a nossa intenção aqui na Terra, que é de melhorarmos, para que quando chegarmos na vida real, não nos arrependemos das oportunidades que perdemos. Que a paz e o amor de Jesus no coração de cada um de nós. Nessa prece, em nome de Deus e de Jesus, Nossa Maria Santíssima, Multiforme de Cristo, e de toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para todos nós, damos início à nossa reunião da tarde de Deus. Passo a palavra aqui para o Cordeiro para dar início. Que a paz do Senhor esteja conosco. Bom, como já foi dito, estamos aqui iniciando a reunião, trabalhando o tema, exatamente o propósito da Casa Espírita. Não podemos parar, precisamos sempre estar em plena atividade. E o palestrante, até o presente momento, ele não conseguiu chegar, então vamos iniciar. Caso ele chegue, então repassamos o espaço, a tribuna exatamente para ele, como está escalado. Mas podemos iniciar conversando, refletindo exatamente sobre o céu. E toda a atividade hoje tem essa reflexão. Hoje tivemos 2 atividades na Casa Espírita, esta é a segunda. Primeira atividade, o Cine Select. O Cine Select é uma atividade da nossa casa no terceiro domingo, onde buscamos mostrar, através de filmes, de películas, exemplos de tudo aquilo que é citado, que é comentado, que é estudado aqui na tribuna, para melhor entender. E trabalhamos principalmente com filmes de temática espírita e psicológica. E hoje o filme foi Uma Janela para o Céu. Então, trabalhamos a janela e a palestra vai tentar trabalhar a porta. Uma porta para o céu. Mas, para chegarmos à porta, preciso realmente passarmos pela janela. Entendermos todo esse processo, como tudo isto acontece. O céu, estado de espírito. No Espiritismo, trabalhamos muito isso aí, foi a grande preocupação de Kardec. A gente percebe, já no livro dos Espíritos, quando se fala sobre o tema, Livro dos Médiuns, o Evangelho, e depois sentindo a profundidade do tema e o quanto as pessoas, às vezes, confundiam demais, criavam definições para céu e inferno. Ele resolve aprofundar esse tema.
aproveitando todo o trabalho já existente e buscando informações novas a partir da própria espiritualidade. E é criado, ele trabalha então a quarta obra, o céu e o inferno. E esse tema de hoje, o céu, é o segundo capítulo desta obra, o céu e o inferno, onde ele também fala sobre inferno, purgatório, paralelo ao nosso umbral, e vai mostrando como tudo isso se processa e como podemos estar na nossa encarnação nesses estados de céu, de inferno, de umbral, dependendo de como estamos procedendo e como os nossos procedimentos refletem dentro de nós. Aí entra a questão dos valores, de tudo aquilo que temos na nossa essência sobre o bem e o mal. Temos um exemplo também bem interessante, que é André Luiz. Quem assistiu Nosso Lar deve ter percebido o inferno de André Luiz. E quem assistiu E a Vida Continua deve ter percebido, se prestou bem atenção, o céu de André Luiz. E você pode até dizer, mas E a Vida Continua, praticamente ele nem aparece. Não tem nem ator interpretando ele. E aí está o céu dele. Discreto, sutil, apenas a narrativa de fatos que ele conheceu. Humilde, ele simplesmente mostra uma realidade para que nós pudéssemos estudar no plano encarnado. E ele já consegue atingir uma dimensão mais elevada. E são essas dimensões, estes posicionamentos, que vai fazer com que a gente entenda o que é exatamente lá de baixo, o inferno, umbral, subindo a escadinha e o céu, a partir do estado de espírito de cada um. Mas essa necessidade de conhecer, entender, ter o domínio, ter acesso ao céu, aos planos invisíveis, não é do espiritismo, não é do catolicismo, não é da religião evangélica, não é do cristianismo. É uma necessidade que já nasce com o homem, que vem desde os primeiros momentos da vida humana. A certeza de que existe algo além. E a certeza de que um procedimento meu, eu enquanto pessoa, pode estar certo ou pode estar errado. Esta dúvida começa a criar meu próprio julgamento. Porque dentro de mim eu trago o bem e o mal. E sinto isto. Então, é preciso ter todo um cuidado com estes ambientes que estão dentro de mim, para que eu não me encaminhe para aquele que é o mais doloroso, seria o inferno. É preciso ter todo o cuidado, toda a atenção, para que eu possa sempre caminhar para
o céu. E se está dentro de mim, eu estou falando de um estado de espírito. O estado em que se encontra a pessoa num determinado momento. André Luiz, em Nosso Lar, a narrativa começa exatamente com ele no umbral. Ou seja, a fronteira para o inferno, a fronteira mais próxima do inferno e o espaço mais distante do céu, se a gente for tentar entender da maneira material, da maneira prática, territorial, que não é exatamente isso. E ele deixa isto bem claro. Por quê? Ele começa narrando o umbral. Quem foi André Luiz? André Luiz foi um médico muito competente, inteligentíssimo, de uma inteligência ímpar na área de medicina, mas foi uma pessoa que, na questão dos valores morais, ele nunca esteve tão atento ou tão preocupado com estes valores morais. Para começar, ele criticava todo paciente, todo o doente por ele examinado, que fugia das normas de conduta para obter a saúde. Aqueles que bebiam, aqueles que fumavam. Tá ligado? Eu acho que foi mais ali. Os que fumavam, os que bebiam, aqueles que não tomavam o remédio corretamente e voltavam ao consultório. E tinha naquele médico o grande crítico. Mas este crítico bebia, fumava, ia para noitadas, fazia exatamente aquilo que ele mais criticava. E pela ética que ele estudou, quando do curso da medicina, sem entrar ainda no aspecto religioso, ele sabia, só pela matéria ética, ele já sabia que estava errado. Não deveria proceder desta forma. E cada vez que um paciente saía com as reclamações dele, o inconsciente dizia: tu fazes o mesmo, tu fazes o mesmo. Bebes, estás escondendo histórias da tua esposa, não estás dando atenção devida à tua família. E isso ele tinha no inconsciente. E isso era um massacre. O real, o concreto e o fantasioso. A imagem do médico, a postura correta e a imagem do ser humano, criando um duelo dentro dele. E ele sabia que estava errado. E assim ele leva a vida dele. A questão da caridade não era também uma preocupação. Ele ajudou e contribuiu muito, foi um grande médico, conhecido na história da medicina brasileira, contribuiu muito com os estudos, com as descobertas para a cura de muitas doenças, mas a caridade em si
não era bem uma preocupação dele. O aspecto técnico-científico falava mais alto. Ajudou pacientes, ajudou pessoas a pedido de terceiros. Nesse contexto temos aquela paciente que o filme mostra, que procura a enfermeira, a atendente. E a atendente, que tinha uma certa facilidade de comunicação com ele, trabalhava com ele, vai a ele e pede para que no final de todos os atendimentos pagos, ele recebesse aquela senhora e atendesse sem cobrar nada. E ele ainda fazia uma cara feia, mas em consideração, a secretária, tudo bem, manda ela entrar. Estou fazendo porque a senhora está me pedindo. E há cenas do filme que mostra ele nessa condição de encarnado. Mas isso tudo vai criando no nosso interior conceitos também. Nós sabemos quando erramos. O medo, o receio, a busca de socorro, não é por acaso, como ele mesmo disse mais adiante, nada é por acaso. E esses conceitos que vamos criando, de repente tudo vai se acumulando e a gente se vê diante de uma grande dor, de um grande problema, e sabe que fomos nós mesmos que provocamos. E ele, de repente, se viu diante de um problema de saúde seríssimo. O médico doente e começando a sentir palpitações, começando a sentir coisas estranhas que não eram normais e que ele, médico, sabia que era decorrente do tipo de vida que ele levava. A própria consciência acusava. E vem o sentimento: o que é que eu fiz da minha vida? E agora? Onde é que eu estou chegando? Como eu fui idiota? Como eu fui fraco? Eu, com a consciência, com o estudo que tinha, a inteligência que tinha, como eu caí nisso? Uma pessoa com quem acontece isso não merece perdão. E ele entra por essa linha de raciocínio. O que é que ele está fazendo? É Deus que está julgando? Não. Era o próprio André Luiz julgando as atitudes dele. Quem faz isso está totalmente errado, merece isto, isto e isto. E cada vez que a dor apertava, ao invés do ato de resignação, errei sim, é preciso suportar, ainda vinha aquele pensamento: bem feito, é para aprender diante do que eu fiz, trincando os dentes diante da dor. E o campo vibracional vai se formando. Os outros dois, as duas últimas palestras que eu fiz aqui, as conversas, eu falei exatamente dessa questão da matéria e da energia. E esse campo vibracional é exatamente o campo energético que a gente vai criando. E é um campo denso, pesado, campo de tormentos, porque a gente está naquela condição.
nós não estamos possibilitando sequer a aproximação de quem possa ajudar. Porque a nossa mágoa, a nossa revolta, a nossa raiva de si mesmo é tão grande que está dificultando. E existem outras pessoas também nesta dimensão, nesta mesma faixa de sentimento. E aí, André Luiz desencarna. E desencarna com o julgamento feito e a sentença decretada. Errei, fui fraco. O que é que eu mereço afinal? E isso cria toda a energia. E outros também erraram, foram fracos, estavam revoltados, magoados e criaram também campos energéticos. Só que, como ele mesmo mostra mais adiante, a vida continua. Não se acaba com a matéria. Mas o espírito vai continuar com essa densidade, com este peso, com esta mágoa, com esse estado de espírito, que é um verdadeiro inferno. E como ele vai encontrar pessoas para ajudar? Aí a gente tem escutado falar muito aqui nas afinidades. Ele mantém essa raiva, principalmente quando ele se encontra com pessoas na mesma dimensão e provindas de diversas áreas, que faz aumentar ainda mais a raiva ao encontrar um simples e qualquer para ele naquele mesmo plano, louco e desesperado de dor, e ele, médico, catedrático, de um nível intelectual elevado, naquele plano tal qual o outro, e ainda escutando do outro, suicida, o outro ainda tem a imponência de julgá-lo. Mas está julgando ele tal qual ele se julgou. Porque no inconsciente dele, as mágoas e os remorsos levaram exatamente para isso. Eu não deveria ter feito isto. E a raiva de si mesmo criou todo esse campo vibracional. E aí ele narra passo a passo a temporada que ele passou convivendo com estes seres tal qual ele, seres provindos também de encarnações como estamos agora, seres encarnados, foram também encarnados e estavam ali um a acusar o outro. Teu crime foi pior do que o meu, você é isso, aquele é aquilo outro. E ninguém pensava sobre o amanhã. E ninguém parava para pensar, errei sim, mas e agora? O que devo fazer para mudar? Como a gente escuta na frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, o inferno que eu criei
já está feito, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Descoberto o inferno que eu fiz para mim mesmo, eu posso desconstruir todo esse inferno e começar a criar o céu. André Luiz começa a conviver com aquelas criaturas e chega a um ponto que estagnou. Ele não aguentava mais. Ele estava querendo alguma coisa nova. Aquilo já não era desesperador demais. E aí ele lembra da mãe, de um anjo. Palavra de uma pessoa que, quando ele criança, falava num certo Deus, um Deus que ele deixou de lado quando fez a faculdade e se apegou no aspecto científico da medicina. Mas a mãe, quando ele criança, falava na existência de um Deus misericordioso e bom, que atendia aos desesperados, que dizia bem-aventurados os aflitos, que dava oportunidades. E na narrativa de Nosso Lar, no livro, que quem já leu vai perceber, numa determinada página, que ele fala exatamente isso aí. E pede de coração uma nova chance. Pede socorro, não é nem uma nova chance. Eu não aguento mais. Me ajudem. E pensando neste Deus. Quando isto parte de dentro dele, o campo vibracional dentro daquele que ele estava também se alterou. Esse campo vibracional se altera e dá margem para que os socorristas entrem nesta área em que ele estava perdido, a área que ele próprio criou, e que era ele agora que estava abrindo para o socorro chegar. Ninguém invadiu o território dele. O livre-arbítrio foi respeitado. Até o momento que ele pegou pelo lado de dentro a maçaneta da porta e abriu. Só não pôde sair, mas abriu para que pudesse ajudasse, pediu ajuda. E aí o que a gente vê no filme? A equipe entra em busca dele. Mas antes desse pedido, ele já tinha visto outros também gritarem por ajuda. E essas equipes entravam e resgatavam. E não levavam ele. E ele começa a refletir, no meio de todo aquele inferno, o umbral, que quando a gente assiste o filme pensa logo exatamente assim, ele começa a pensar. Se os outros tinham a chance, ele também podia ter. E ele começa a buscar. Entra imediatamente no céu? Não. Mas para a situação que ele estava, os socorristas levam ele para um lugar muito melhor, mais tranquilo do que aquele, que não era o céu propriamente dito. E ele começa a conviver com pessoas que estão naquela vibração do arrependido que quer mudar. Eram todos também arrependidos que queriam mudar, similares. Mais uma vez a afinidade. E ele adentra a Nosso Lar. E ele vai tendo a chance de evoluir, de conversar,
de entender o que tinha acontecido. Ele ainda tem medos, ansiedades, precipitações. Quem assistiu o filme lembra, ele queria, logo que retomou a consciência, assumir um posto no mais alto cargo de medicina em nosso lar. E teve que ouvir, não, alto lá. A medicina que está na Terra, onde você se formou, não é a mesma daqui. Foi a daqui há muitos séculos atrás. Hoje estamos num estágio mais avançado e você não está preparado. E ele vai descobrir a cada livro que realmente medicina, essa área que ele tanto adorava, em nosso lar, estava numa dimensão diferente. E que aqueles que aprendiam este muito lá, quando reencarnavam cá, conseguiam trazer para a evolução do plano material 10 a 15% do que tinham aprendido lá. E era uma revolução na medicina aqui. E ele foi um destes, que ele já tinha passado por uma erraticidade. E estava vivendo aquela exatamente para conhecimento dos problemas da evolução moral que ele teve, que ele tinha. E ele começa a conviver em nosso lar, a despertar, a se conhecer melhor, a ter a coragem de se olhar no espelho, reconhecer suas falhas e admitindo passo a passo tudo o que aconteceu com ele, até aquele momento que é um verdadeiro céu. Porque a gente às vezes pensa o céu, estava falando até com Ademir, o céu das coisas boas, tranquilas, anjinhos tocando harpa, uma redinha para lá e para cá, a música de preferência que a gente quer, tudo bom, tudo tranquilo. Mas o céu é um tanto diferente. Às vezes tem dor e tem sofrimento. E é necessário para que a conquista maior chegue. E o André, ele passa exatamente por isso. Ele pedia muito o céu, que para ele era o céu, mas esse céu foi negado durante uma temporada. A ele, eu quero rever minha família, eu quero me aproximar dos meus, eu quero levar toda a alegria que eu estou sentindo aqui agora para eles. Era o céu de André Luiz naquele momento. E o pessoal, não, agora não, ainda é cedo. E num dado momento, quando sentem que é possível, sim, agora terás esta oportunidade. Terás este céu. E ele começa a conhecer as dimensões de um céu. Ele vem e se aproxima da família. Os filhos estão crescidos. Ele gostava muito de música, só tinha um, o caçula. A caçula, se eu não me engano, que gostava também de música, deixou ele um pouquinho já contente, mas o espaço dele, a esposa estava dividindo com outro. E aí, o ciúme, que é uma das janelas para o umbral, que traz pensamentos muito pesados, se abriu. E olha que ele teve vontade de pular a janela. Mas quando a vontade veio, aí ele lembrou de tudo aquilo que ele passou. Suicida, você é isto, você é aquilo outro, lá no umbral. E ele dá um tempo.
Ele vê que a esposa está preocupada, está sofrendo, tem agora um companheiro, e esse companheiro está doente, tinha um problema pulmonar, tuberculose, e podia desencarnar a qualquer momento. E ainda tinha possibilidade de avançar, mas alguns descuidos, algumas desorientações estavam provocando, piorando a situação dele. Ele poderia até ir antes do tempo, mas era o outro, na mente dele, o outro, da minha mulher, da minha. Quando ele lembra do umbral, ele volta, pede um tempo e ele vai refletir. O que é que eu fiz da minha vida até agora, contando da encarnação até esse momento que eu estou aqui agora? Fui relapso, descuidei da minha própria saúde, deixei 3 filhos pequenos, uma esposa dependente de mim, a quem eu chamava de minha, e como minha, ela me respeitou e me obedecia, com pouca preparação para enfrentar uma situação de viúva com 3 filhos para criar. Tudo isso proveniente do meu relapso, da minha falha, da minha conduta errônea, do meu procedimento incorreto. E vem agora este que imediatamente assume, dá a ela atenção, dá a ela amor, cria os meus filhos no plano material, faz o que eu não fiz. E agora, diante de toda essa dedicação, se descuidou em muitas coisas e está prestes a vir para cá mais cedo. E novamente ela vai sofrer. E novamente os problemas vão aparecer. E agora eu posso impedir. Eu posso mudar. O pensamento dele começa a abrir uma outra dimensão. Ele começa a abrir uma janela para o céu. Ele volta ao lar material onde ele habitou. Ele pede ajuda à espiritualidade de nosso lar. A medicação estava lá, onde o outro, não mais agora o outro, o irmão, iria tomar, a mente dele agora já trata assim, o irmão que deu continuidade ao trabalho dele com a família, que ele não teve, ele não conseguiu fazer, tinha vindo para isso e não conseguiu, aquele irmão está dando a continuidade e agora a preocupação dele é ajudar aquele irmão a continuar o trabalho. Porque a vivência em nosso lar fez ele entender como se processava tudo isto. E que ele, partindo para o ciúme, partindo para o revide, só iria prejudicar ele mesmo. Mais ele do que o outro. E que o outro não era o outro. O outro era mais um irmão, cumprindo uma etapa, cumprindo uma missão, ajudando a ele mesmo, que era um completista. Estava completando o trabalho que ele não terminou, pelos erros dele. E esse irmão completista se dedicou tanto a isso, que prejudicou a saúde física. E ele agora, desencarnado, consciente disso, com conhecimentos médicos e com conhecimentos em nosso lar,
ele pede a ajuda e é atendido pela equipe de Nosso Lar. E aquele remédio que está ao lado da cabeceira do agora amigo dele, ele ajuda a fluidificar. A água fluidificada que a gente fala aqui, não esqueça. A equipe espiritual fez exatamente isso. A cena que a gente vê no filme. Fluidificou aquela água, aquele medicamento. E num dado momento estimulam, incitam o doente a tomar, e ele toma. E quando acorda, começa a sentir uma melhora, começa a recuperar. E André, então, considera essa etapa da vida dele um caso resolvido. Agora, a esposa continua com aquele amigo, com aquele irmão, seguindo no plano material, na encarnação material, com os filhos dele. E ele retorna para o seu trabalho na erraticidade, a continuação da vida material, a vida espiritual. E ele retorna para Nosso Lar. Eu disse que ele abriu uma janela porque a gente vai perceber essa janela para o céu quando ele retorna. Toda a equipe de Nosso Lar o recebe. E o filme tem o livro deixa entender isto, mas o roteirista do filme, para ser mais explícito e o público entender, ele cria uma cena que às vezes a gente procura porque ela está implícita no livro. E o roteirista pega exatamente esse momento de Emmanuel e André Luiz e transforma numa cena, no momento da recepção. Um dos irmãos que se aproxima de André Luiz é Emmanuel. E diz: agora sois cidadão de Nosso Lar. E terás que prestar serviço aos que estão no plano material, aos espíritos que estão no plano material, levando informações do que é exatamente este mundo aqui. Então agora terás uma responsabilidade, uma tarefa de estudar exatamente como tudo se processa, como é a vida no mundo espiritual, e transmitir isso para o plano material. E eu já tenho a pessoa com quem vai trabalhar, mas será preciso que a conheças por aproximadamente 1 ano, para que comece a produzir. E a gente pensa no nosso pensamento imediatista: ora, Emmanuel já era o mentor de Chico Xavier. Chico Xavier já estava um médium avançado. André Luiz já tinha feito essa descoberta. E por que não iniciar logo imediatamente? Campo vibracional. Interatividade. Tanto Chico precisava deste relacionamento, como o próprio André Luiz precisava conhecer exatamente aquele espírito encarnado, ter uma facilidade, ter um aprofundamento para desenvolver os trabalhos. E, enquanto isso, no plano espiritual, o trabalho de André Luiz não para. Ele começa a fazer o trabalho de pesquisa, de estudo. Aí de Nosso Lar passa para os mensageiros. Se você lê os mensageiros,
é um jornalista em começo de carreira. É aquele cara que faz uma pergunta, quando você começa a responder, ele já tem a segunda. Ele já está tirando o microfone para fazer a segunda. Quando você começa a se aprofundar na segunda, ele já tem a terceira. Ainda relacionada à primeira, nem entendeu direito ainda a segunda. E é esse o André Luiz que a gente vê. Um relator da vida espiritual, sim. E ele não esconde. Ele não faz isso de forma errônea. Ele mostra esse lado dele. Muitas vezes a gente vai encontrar no texto: diante de tal fato que o mentor explicou, eu não entendendo nada, não consegui me segurar e tive que perguntar. Por que isto e isto é assim? O que é que está ocorrendo? E o mentor educadamente olha para mim e responde de tal forma. A narrativa dele não esconde a curiosidade pelo aprendizado que ele tinha. O céu que ele estava descobrindo dentro daquela linha que ele tinha assumido. As transformações, porque o céu é exatamente isso. Transformações, mudanças. E ali André Luiz começa a mudar. É o mesmo que se processa conosco na vida material e também na vida espiritual. Ele começa a trabalhar esse processo evolutivo. Há momentos que ele acha interessante, já ainda em Os Mensageiros. Há um capítulo que no estudo aqui que a gente tem de André Luiz, todo sábado, das 4 da tarde às 6 da noite, sempre que a gente lê Os Mensageiros, eu lembro essa parte, que ele diz, ele pensa, não querendo atrapalhar, pois o mentor está muito concentrado, mas eu não estou conseguindo entender por que é que ele está procedendo de uma determinada forma com este irmão que está tão desesperado. Aí ele narra a forma. E ele diz, de repente o mentor se volta para ele, André, é porque isto e isto, e ele diz que ficou, só pensei. E quando ele diz só pensei, novamente o mentor explica, é porque aqui temos uma outra linguagem que você ainda não conhece, que é vibracional, a linguagem do pensamento, que é mais forte do que a das palavras. Pois as palavras, a linguagem das palavras, é proveniente da linguagem do pensamento. E ela ainda é falha, porque podemos falar, pensarmos uma coisa e falarmos outra para disfarçar. Mas aqui você já está entrando num processo onde muitas vezes vai acontecer isso. E é a descoberta, uma outra descoberta de André Luiz, a linguagem do pensamento. E vai evoluindo. Missionários da Luz, ele começa a perceber os processos de reencarnação, obreiros da vida eterna, até chegar, e ele participando. Aí quando a gente chega E a Vida Continua, quando eu li A Vida Continua, eu confesso que disse, é de André Luiz mesmo. Vou ler de novo. Li. Cadê André Luiz? André Luiz é simplesmente, em A Vida Continua, narrador. Sutil, discreto, inteligente, preciso, que mostra os fatos sem se colocar de dentro. A vaidade dominada, controlada, o estou aqui, o destaque também, ele não quer e não aparece. E narra a história.
do mesmo jeito que contou as outras. Mas as outras ele era personagem. Se for fazer um filme dos mensageiros, missionários, tem que ter André Luiz, porque ele narra que ele está ali. Ele fala do pensamento dele, ele questiona. Ele está ali. Ele faz questão de dizer, eu, André Luiz, estou. E estou pensando isso. E quero saber isso. Mas quando chega e a vida continua, ele está numa dimensão, numa esfera, dentro daquele plano, já bem mais elevado. E olha que ele ainda não é o espírito perfeito, considerando a escala espírita. Ele ainda está na dimensão dos em processo de evolução, como nós. Agora, dentro de cada esfera, de cada dimensão, existem degraus. E esses degraus são as janelas que vamos passando, as portas que vamos abrindo, exatamente para o céu, para a evolução. O céu que tanto falamos, exatamente essa busca, esse estado de espírito. Foi o que mostrou o filme. Uma atleta, aos que assistiram, para os que não assistiram, um atleta que somente sonhava em ser campeã olímpica, se descuidou um pouco até dos estudos, porque mentalizava exclusivamente isso na narrativa dela, e foi um fato real. Essa pessoa desencarnou já nesse século, com 70 e poucos anos, mas na juventude sonhava em ser uma grande atleta. Este era o céu por ela projetado, a campeã olímpica. Mas na partida, no momento que ela tinha que adquirir o passaporte para a Olimpíada, numa competição fundamental, ela sofre um grande acidente, se torna tetraplégica. Do pescoço para baixo, estava morta. E aí? Era esqui, o esporte. Esquiadora. Movimento dos braços, pernas, e só fica daqui para cima. Que inferno! Muitos podem ter pensado isso. E ela também chegou a pensar. Mas a coragem dela fazia com que ela pensasse em voltar a ser como antes. Mas a realidade científica mostrava que não. E aí começam a rodear ela essa vontade de transformação. É a janela que ela abre, não por onde ela vai sair, mas por onde os anjos, os que podem ajudar, vão entrar e chegar até ela. Uma grande amiga também que tinha sofrido um problema de pólio se aproxima dela. Uma grande paixão, uma pessoa tida até como maluco, daquele tipo maluco, beleza, tudo na época, uma pessoa aparentemente irresponsável, que começa a manter um relacionamento forte de amizade, depois um namoro, se afasta, namora com outra, depois volta. Quando volta para ela, ela já está nesse estado e já entrando numa linha de depressão. E o que é que ele faz? Reanima a coragem dela. Ele começa a mostrar que ela pode muitas coisas. Num passeio com ela, veio uma aldeia de indígenas, próxima à residência dela, pergunta o que é aquilo, ela diz alguma coisa, e como é lá, ela diz que nunca foi. Ele diz, meu Deus, você nasce e cresce aqui, nunca fosse ali. É bom, então a gente vai agora, vou te levar agora. E começa essa relação bem aberta com ela começa a sorrir, ela começa a sentir, a ter momentos de felicidade,
E ele faz uma proposta, casar com ela. Já tinha a casa idealizada, as pias baixinhas, porque ela na cadeira de roda podia fazer muitas coisas. Ela questiona, mas eu dessa forma eu sou morta do pescoço para baixo, e como será a nossa vida sexual? E ele diz, mas viver, eu não quero só viver assim com você. Amar não é só isso. Começa a animar ela, e ela começa a se recuperar, estuda, se forma na área de pedagogia, começa a trabalhar com crianças e refaz a vida dela completamente. Se torna professora primária, com instrumentos adaptados à mão, recupera parte dos movimentos. A vontade foi tanta que recuperou parte dos movimentos da mão. Começa a se transformar completamente. E ainda vai sofrer um abalo, que pode levar ela, assim como aconteceu com André Luiz, acontece também com ela. Quando tudo parece que vai ter o casamento, ele era uma pessoa inconsequente, ele era uma pessoa muito dinâmica, adorava pilotar, estava sempre convivendo com perigo, e ele sofre um acidente e desencarna. E aí ela tem que viver este momento. Poderia ser um inferno, né? Mas ela abre uma outra janela para o céu, a partir da janela que ele deixou para ela. E na narrativa, no filme, quando ela mostra como sobreviveu a isso, aí ela diz que aí não foi mais a janela dela. Aproveitou a janela dele, que ele deixou, e começou a adentrar ao céu. E essa pessoa se casou, essa pessoa chegou a educar, parece que 2 filhos, não foi? Se eu não me engano, 2 ou 3 filhos. Teve uma vida em família, casou com outra pessoa, mas deixa uma obra escrita exatamente sobre este que foi o anjo, aquele que ajudou ela quando ela pediu socorro, o socorrista, quando ela precisava e muito de alguém para ajudar. Mas a iniciativa foi dela, a coragem foi dela, a vontade de avançar foi dela. Os demais foram dando o empurrãozinho, exatamente para ela conquistar o céu. E quando ela desencarna, numa cadeira de rodas, professora do primário, qualidade reconhecida, escritora, exatamente a partir dessa história de vida dela, surge um livro que dá margem ao roteiro do filme. Com tudo isto, aí ela então se sente e declara estar realmente no céu. Que céu é esse? A paz interior, o sentimento da superação, do vencer, do ter feito a coisa certa. Não está com mágoas, nem rancores, nem medos, nem tremores. Está exatamente num estado de equilíbrio. E esse equilíbrio, essa tranquilidade interior, estes momentos que nós encarnados podemos viver, se buscarmos e se lutarmos, são momentos de paraíso, momentos de céu que podemos viver. E esses momentos podemos até prolongar, dependendo de cada um de nós. Mas se ao contrário também a gente busca
está com a mente voltada para problemas, defeitos, medos, traumas, raivas, ódios, vinganças, etc. Então a gente cria em torno de nós um campo vibracional que vai levar o tempo todo a nos sentirmos num verdadeiro inferno. Só para encerrar, eu participei, quando o Sopão era nas terças-feiras, eu participei em 6 ou 7 anos do Sopão. E havia um rapaz, numa situação deprimente, morador de rua, deprimente mesmo. Mas esse rapaz, quando nos aproximávamos dele, com o copinho de sopa, a cara de piedade, de coitadinho, vou dar a sopa para o coitadinho. Poxa, como ele é sofredor. Quem nos recebia era uma pessoa alegre, ativa, cantarolando, que abraçava, agradecia, sorria, participava do encerramento, uma vez pediu para fazer a prece, muito bem feita. Não foi ele que chorou, foram os outros que via nele o coitadinho. Ele não era coitadinho, coitadinho éramos nós. Que a gente já ia com esse pensamento de coitadinho. E foi uma das descobertas, um dos meus laboratórios foi esse. E outro foi no Hospital da Miroeira. Um paciente famoso, eu não lembro agora o nome dele, ele não tinha os braços, não tinha as pernas, mas um cantor fantástico. Sempre que nos aproximávamos, éramos nós que chorávamos, porque os entristecidos éramos nós. Éramos nós que sofríamos, porque os sofredores éramos nós. Porque ele era alegre, festivo, cantava, sorria e ainda dizia para os que estavam chorando: não chorem, não fiquem tristes, alegrem-se. Estado de espírito. Ele enfrentava a situação dentro de um céu e as energias que vibravam em torno dele eram celestes. Nós estávamos enfrentando aquela situação dele dentro de um estado de inferno. E as vibrações eram pesadas, coitadinho, sofredor, e não era assim que ele reagia. Ele que ia amenizando esse estado, levando a gente para um estado de espírito mais elevado. Estado de espírito, céu e inferno tem a ver com estado de espírito. Por isso é processo evolutivo. Por isso falamos aqui, nesta questão da evolução, que precisamos evoluir, precisamos trabalhar a reforma íntima. E a reforma íntima é o quê? É transformação, é mudança, é a gente processando isso dentro da gente mesmo. É a gente tendo coragem de se olhar no espelho, não para se admirar envaidecido, mas para se reconhecer diante dos problemas, dificuldades, sofrimentos, mágoas, rancores, todos os sentimentos que nós temos, fazer uma radiografia exata do que somos, olho no olho conosco mesmo. E não ficar na lamentação: meu Deus, eu sou assim. Descobri que eu sou assim, mas agora eu posso fazer um estado diferente. A partir de agora eu vou mudar e começar a trabalhar o céu que existe dentro de cada um de nós. Muita paz para todos. Eu vou passar a palavra para Paulo para fazer prece final. O passo vai ser individual, os irmãos em silêncio. Meus irmãos, continuemos nesta vibração
de paz, amor e harmonia que reina neste ambiente, agradecendo mais uma tarde e noite de mensagens e ensinamentos de Jesus colocado aqui no nosso pensamento para levarmos para os nossos lares, refletirmos tudo o que foi nos passado desta lição de hoje. Levemos para nós, em primeiro lugar, e para todos das nossas famílias e todos que cheguem a nós. Agradecendo também a equipe espiritual que intuiu o nosso irmão, passou a mensagem com muita sabedoria, e que Jesus possa abençoar cada um de nós, e que os bons espíritos, sabendo de Cristo, e todos que estão presentes, possam derramar sobre todos nós a paz, a luz, do amor, da saúde, da paciência, da prudência e da sabedoria, da força e da fé, que nós possamos, nesta tarde, agradecer por mais uma tarde maravilhosa aqui neste ambiente. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Nossa prece, passa a palavra ao irmão, que Deus já trabalha na tarde de hoje, para que dê um beijo para encerrarmos a exposição divina hoje. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, nosso Senhor Santíssimo, perfeitamente de Cristo, de toda a espiritualidade capaz de receber para todos nós, dando por encerrada a reunião da tarde de Deus. Todos os espirituais, com o coração.